né, eu comecei a fazer TV com 17, já era um pouco diferente no meio, né? Assim, de ser um cara, nunca usei droga, né, e tal. Apesar de, né, ir sair com todo mundo, me divertia, mas assim, eu sempre tive alguns parâmetros, assim, né, que me conduzia, um padrão assim. ali, né? Então eu sempre fui um pouco, meio um peixe fora d'água, assim, na classe. Apesar de, né, como todo mundo brincando, né, nunca senti nenhum tipo de preconceito. Depois eu fui saber, anos depois, que na empresa, na época, na Globo, tinha, assim, um certo pé atrás, assim, porque eles viam o crescimento desse público como prejudicial no Brasil para eles mesmos. Público conservador? Olha, se você crente, geralmente, né, você vai em igreja no meio da semana, você vai à igreja domingo, você não está vendo TV. Mas aí você acha que é por causa do medo da Record ou por causa Não, a Record teve uma parcela, né? Eu lembro, eu estava fazendo uma novela na Globo em 90, acho que foi 97, 98, que teve um bispo lá que chutou a santa, né? Que, enfim, obviamente... Nossa, isso foi um escândalo. Obviamente eu não concordo com esse tipo de coisa, né? Eu respeito a fé das outras pessoas. O cara foi mal demais, ele foi até afastado, se não me engano, não? Eu não lembro os pormenores, assim, né? Mas realmente foi uma... Isso tem no filme do Edir Macedo. Eu nunca assisti o filme do Edir Macedo. O filme do Edir Macedo tem esse episódio, eu tenho quase certeza que é isso. Se estiver errado, bota no Não, e é muito... Outra coisa, né? Para quem está em casa, o pessoal tem que ter muito discernimento, porque às vezes colocam todo mundo no mesmo balaio. Acha que, né, a Igreja Universal representa os evangélicos no Brasil. Não. O último censo deu que tinham 60 milhões de evangélicos. Eu acho que agora deve ter mais de 100 milhões. Assim. Então é muita gente de... Né, classes sociais diferentes, então é muito... predominante no Brasil já? Olha, se não está caminhando, né? Eu era católico, por exemplo, né? Eu conheço muita gente que era católico ou era espírita, e muita gente, principalmente da periferia, era, por exemplo, de matriz africana, né? Tem um índice que a maioria das mulheres negras no Brasil são evangélicas. Então, quando teve lá uma fala no teu podcast do cara do Porta dos Fundos, lá o Porchat, né, falando, quando você fala, pode fazer piada de crente e não pode fazer de gay, né? Ele falou, não, porque, né, vai fazer piada das mulheres, dos negros, do nordestino. Eu falo, então o cara nunca foi numa igreja evangélica, né? Ele tem que sair um pouquinho ali da bolha dele, lá do Baixo Leblon e do Baixo Gávea, e lá em São Cristóvão, e na Baixada Fluminense, para ir numa igreja e ver qual que é a demografia. A igreja evangélica é um povo bem popularzão mesmo, com todo tipo de gente. Sempre foi, inclusive você ser classe média como eu era, quando, né, agora tá mais bacana ser cristão, né, porque ganhou né, sei lá, tem uma representatividade maior. Mas quando eu me converti, né, isso em 89, cara, na minha escola eu era o único da minha escola. Eu estudei no Objetivo Morumbi, o colegial, o meu apelido era Clark Crente, pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, assim, claro, eu jogava bola, os caras eram meus amigos, mas assim, me zoavam, porque era estranho. Eu era testemunho de Jeová, você não foi mais zoado? Você era mesmo? Era mesmo? Eu não, era então, criança, mas... Não, mas você entende um pouco, então. Mas então você entende um pouco, era estranho, cara. Estranho. Né? Você não ser católico na década de 80. Imagina, a galerinha playboyzada, assim, eu chegava no intervalo lá, eu tinha uma bibliazinha de bolso dos Gideões que muitas vezes eu ia ler, porque eu me converti com 15 anos e aquilo tudo era novo para mim, né? Qual a diferença que você acha que tem essas duas eu não conheço tão de perto. Passei várias perto ali na minha família e tal, mas eu não me aprofundei tanto nessa. Existe uma grande diferença entre o católico e o evangélico? Cara, eu né, com todo respeito aos católicos, eu vou falar da minha experiência, né? Era uma coisa muito mais de tradição, né? Eu fiz primeira comunhão, fui batizado, mas era, né, minha avó, um lado era italiano, os outros português, então era bem católico. Mas assim, eu nunca li a Bíblia. Tinha uma Bíblia lá grande, aberta em casa, empoeirando, eu nunca tinha lido. Então era mais uma decoração. E, cara, né, só realmente faz sentido se você lê aquilo. E se aquilo produz o que a Bíblia chama metanoia, que em grego é basicamente uma transformação da tua mente. Então, por exemplo, eu era católico, meu pai tinha uma coleção de Playboy, né, eu cresci, meu pai, filhão, é tua. Né? Então, se mata aí. nunca
nunca o catolicismo em si tinha, não, então domingo a gente vai na missa, e depois a gente vai tomar sorvete, né? E aí depois ia na Brunella aqui em São Paulo tomar um sorvete, mas não era, acabou, pronto, né? E toca a vida, durante a semana não afetava nada como eu... Então eu vou te dar um exemplo, né? Quando acho que eu tinha uns 12 anos, eu tinha um irmão mais velho, meu irmão faleceu tem 2 anos, né? 5 anos e meio mais velho, e ele cresceu, ele já estava mais crescidinho, assim, no final dos anos 70, já pegando todo o heavy metal, né? LED, Iron Maiden, e eu fui na cola, né? Eu lembro que quando teve o primeiro Rock in Rio, eu pedi o disco de presente do Rock in Rio porque eu gostava do Ozzy. É criança, né? Eu pedi pro meu pai me levar, o primeiro show que eu vi na minha vida foi o show do Kiss em 82 no Morumbi, nossa, acho que 82. Eu fui na arquibancada com meu pai, e meu irmão estava na pista, mas eu era menorzinho, então foi minha mãe não deixou porque era do demônio. Então, aí beleza, aí eu tava, cara, né, heavy, né, todo, e gostar muito do Iron Maiden, né, minha banda predileta, né, então quando saiu um disco chamado Power Slave, que era, em inglês é Poder Escravizador, né, era o Ed de Faraó lá, né, enfim, eu ouvia, no disco, toca-disco, e, horas e horas, um sábado de manhã na Gazeta, cara. Um sábado de manhã. Agora a gente eu lá, né? Eu tava assistindo a Gazeta. Exato. Moscando, sabe o que era moscando lá, né? Nem lembro, não tinha nem controle, acho que era seletor mesmo ainda. E eu vi um documentário dos anos 80, com os caras com mullet, assim, bem anos 80, né? Aquela coisa tosca, né? Mas os caras falando, É bom lembrar que durante os anos 80 na Rede Globo tinha programa evangélico, tá, pessoal? De manhã, quando eu acordava para ver desenho, antes tinha os programas americanos de... Então a Globo também teve programação evangélica nos anos 80. Jimmy Swagger. É que as coisas são assim, ninguém lembra, né? Eu era católico, mas aquilo nem... Né, eu ficava falando, putz, quando é que vai acabar isso que eu queria ver desenho? Geralmente é amanhã de desenho, né? Enfim... Aí eu tava vendo lá e os caras começaram a falar das bandas que eu gostava, falando assim, e eu tinha uma coisa que era, apesar de ser católico, eu sempre tive um temor de Deus, assim, eu sempre intuitivamente sabia que tinha o mal e tinha o bem, que tinha, entendeu? E eu lembro que eu me assustei, cara, eu falei, cara, eu não... Porque foi claro, daí eles pegavam vários clipes, eles iam mostrando a influência negativa espiritual naquilo, você fala, por que a música vai representar aquilo? É só de brincadeira, ha. Quanto mais você vai estudando, você vê que não.